Você ouve agora o podcast As Clínicas Públicas de Psicanálise no Brasil. Tão profundamente elitizada no país, a psicanálise tem uma outra vocação, muito mais impressionante e muito mais importante quando voltada às questões sociais, como aliás já advertira seu formulador, Sigmund Freud, em discurso de 1918. A psicanálise, quando de vocação pública, é capaz de aglutinar em seu campo questões ligadas não só ao sofrimento psíquico, mas à memória, ao território, à resiliência e resistência políticas e ao fortalecimento das redes de relacionamento comunitárias. Uma ferramenta poderosa na luta por direitos iguais, equidade, sem distinções e discriminações de classe, raça e gênero. A partir da publicação do livro As Clínicas Públicas de Freud, de Elizabeth Andanto, pela editora Perspectiva, constituiu-se um grupo de psicanalistas e outros profissionais que têm estudado as clínicas públicas no Brasil. Esse podcast é fruto desse trabalho. Olá a todas, a todos, a todes. Sou Ana Torriani, psicóloga e psicanalista. É uma enorme alegria estar aqui com a Andrea Guerra para esta entrevista. E, bom, vou pedir para você começar se apresentando antes da gente passar especificamente para as perguntas. E é bom a gente começar daí, porque aprendi com a Djamila, né, fora da psicanálise, que o lugar de fala ele tem endereço e isso determina o que a gente não quer que seja determinado, né, do jeito que vem sendo. Então, a gente já começa essa apresentação de um lugar legal, que é reconhecer de onde venho, né? Porque, como mulher branca que me tornei psicanalista, né, tem algumas coisas que vêm junto. E uma delas eu achei interessante, porque a primeira coisa que me ocorreu quando eu li aquela lista inteira de boas ideias para a gente conversar hoje, o que me ocorreu foi assim, quando eu vi a última pergunta, né, de onde vem esse incômodo como psicanalista que me fez produzir esse movimento que faz a gente se encontrar, né, que é pensar justiça social, que é pensar clínica aberta ou a psicanálise aplicada a uma possibilidade de transformação social. Então, isso eu acho que tem a ver com essa história. Quando a gente se apresenta, né, e eu fiquei pensando que tem dois determinantes que são pessoais e depois os outros, né, que são profissionais. E me lembrei de quando meu pai me deu para ler Rosisca Darcy de Oliveira, no início da minha adolescência, Maria, Sem Medo de Ser Mulher, uma coisa assim, enquanto minha mãe me dava Poliana Moça, mas ao mesmo tempo trabalhava 2 turnos, estudava de noite, né, e corria atrás da formação dela, foi professora e deixou cavado um pouco esse movimento de transformação, né? Acho que aí é uma mistura. Então, quando a gente fala quem a gente fala do que determina a gente, isso é social, é político, mas é também muito pessoal, né? E eu fiz um percurso de formação em escolas privadas, e quando eu fui para a universidade, eu fui tanto para a universidade pública quanto para a universidade privada ao mesmo tempo. Eu comecei um curso na UFJF, eu sou do interior de Minas, de Juiz de Fora, sou do interior do estado do Rio, na verdade, nasci no interior do estado do Rio. E lá em Juiz de Fora eu estudava Direito na UFJF, Psicologia nessa faculdade privada, que hoje eu acho que é PUC, da mesma congregação. E no percurso de formação eu tive muito bons estágios, sempre nessa área social, né, com adolescentes, com a saúde mental, que foi um grande encontro e primeiro transformador na minha formação com a reforma psiquiátrica e o estágio no CERSANS, né, que a gente chama assim aqui em Minas os CAPs. E ao longo dessa formação, eu logo comecei uma especialização em psicanálise, porque a psicanálise marcou uma possibilidade de mudança que me capturou muito cedo na universidade, especialmente pensando sujeito e processos sociais. Eu fico tentando entender por que eles nunca conseguiram ficar dissociados na forma do meu pensamento, né, e da ação concreta. Não sei exatamente responder, mas talvez seja o confronto, né, com essa realidade material concreta que é o Brasil. Mas eu acho que eu não tinha isso tão evidente quando eu era mais nova. E aí, dessa especialização em psicanálise lacaniana, eu fiz um mestrado em psicologia social, aqui em Belo Horizonte já. Hoje eu moro aqui, né? Então, eu vim para cá, morava aqui e lá, para pagar as contas, eu consegui um emprego
no interior de Minas, numa cidadezinha muito pequena, né, que eu fui buscar um emprego para me manter assim que eu me formei. E lá eu tive uma experiência muito bacana, que é de deslocalizar uma certa centralidade da ação da psicanálise, porque eu tive que conversar com os alcoólicos anônimos, com o padre, com uma moça que era intitulada delegada da cidade, mas ela não tinha cargo nenhum, lugar nenhum, ela só se vestia à noite e punha os jovens para dormir cedo, para eles aprovarem a minha contratação. Aí a Câmara dos Vereadores me contratou e o prefeito fez, então, esse primeiro contrato, primeiro emprego que eu tive, né, na vida. E foi muito bacana, porque eu tinha um olhar muito voltado para a saúde mental e eu encontrei situações muito tristes de jovens amarrados, né? Quartos construídos para loucos habitarem. Meu olhar era muito voltado para a psicose e situações muito ricas ao mesmo tempo, como essa de uma vida mais de troca, de solidariedade, em que o dinheiro não é um mediador cotidiano das relações, né? Você troca ovo por couve, couve por leite, leite e por aí vai. E confrontar esse interior de Minas, né, que não deixa de ser o interior da política café com leite também, foi uma experiência muito rica, porque ao mesmo tempo eu estava entrando no mestrado e tinha consultório privado, onde as questões eram muito distintas, ainda que todas, né, tivessem um certo vertedouro comum. Então, acho que esse material de formação primeiro, que foi a clínica que eu exercitei nos estágios, na graduação, nesse primeiro emprego, e depois do mestrado, que eu comecei a estudar, eles foram, acho que, dando um pouco essa argamassa, que de uma certa forma veio plantada, né, lá de casa, quando é o meu pai, né, que me dá uma feminista para eu ler. Então, eu acho que, e a minha mãe, né, com essa marca do estudo, do ensino, da importância, né, de organizar um pouco as ideias. E aí, quando eu entro no mestrado, que é na psicologia social, eu tive o privilégio de ter grandes professoras, grandes militantes e professoras lá na UFMG, já aqui em Belo Horizonte, e de estudar a matriz do pensamento crítico, enquanto ia fazendo, acompanhava em escolas, né, uma formação, e mesmo essa especialização que eu fiz ao mesmo tempo do mestrado, terminando nessa especialização e entrando no mestrado. E esse encontro com a psicologia social me levou de volta para a reforma psiquiátrica, porque eu estudei oficinas em saúde mental. E lá, com a psicose, eu entendi um pouco o limite pulsional também de um corpo, né, de um corpo que racializado, na época nem via nada disso, né, que eu estou falando agora, mas eu vi o limite pulsional do que é um corpo sem um bastião simbólico. Então, ao mesmo tempo que eu convivia, né, nesse interior, com todos esses determinantes sociais, culturais, econômicos e de uma outra lógica de mundo, né, muito peculiar, como o poder estava distribuído ali, tudo isso era muito curioso e não sistematizado. Eu tinha formação em psicologia social no mestrado, continuava estudando psicanálise a vida inteira, né, nunca parei, lacaniana, né, Freud com Lacan, uma leitura lacaniana estruturalista da psicanálise freudiana. Eu voltei para a saúde mental, que é onde eu tinha feito estágios e tudo mais, para discutir as oficinas. E ali eu encontrei, ou reencontrei, essa confluência, mais uma vez, que era de pensar esse limite pulsional do corpo, que encontra, né, de uma certa forma, na linguagem, um anteparo, mas também a linguagem como isso que recebe o impacto material do mundo. E discutir as oficinas em saúde mental, no momento ali auge da reforma psiquiátrica. Eu me formei em Direito em 94, em Psicologia em 95. Aí, não, eu entrei, não estou lembrando, aí eu entrei, eu fiz especialização, não lembro mais quando, e aí eu sei que eu terminei o mestrado em 97, 94. Então eu devo ter formado em 94 em Direito, 95 em Psicologia, e 97 eu terminei meu mestrado. E nesse período do mestrado eu também comecei a dar aula. Então o mestrado foi um momento de eu formalizar
com a teoria freudiana, principalmente, mas freudo-lacaniana em especial, o que era uma solução através desse fazer material que conjugava, de um lado, capital, né, porque as oficinas eram também espaço onde se questionava se os psicóticos eram capazes de gerar renda de forma solidária, como é que isso seria possível, se isso em alguns casos desencadeava e criava crise, então às vezes não era possível, e aí o pulsional regulava aquilo que a economia puxava, em outros momentos era a materialidade ou a densidade simbólica diferenciada da produção, né, que o psicótico fazia em torno daquele produto, que às vezes era o que permitia a estabilização, às vezes era o que desencadeava. Então, essa confluência do pulsional, né, do material e dessa dimensão da linguagem, ela ficou muito forte na minha dissertação, que é uma dissertação jovem, né, assim, em que as coisas não tinham essa forma que eu estou dando aqui, já voltando a olhar para trás, né, sobre o trabalho que fiz lá, mas que gerou uma conversa muito bacana com os atores, né, e os protagonistas da reforma psiquiátrica, e isso me levou, eu fiz a minha dissertação com Jefferson Machado Pinto, aqui em Belo Horizonte, na UFMG, já é um professor aposentado, e isso me levou a Ana Cristina Figueiredo, no Rio, onde eu fiz o doutorado. Aí eu trabalhei a estabilização nas psicoses, que foi um desdobramento da dissertação, e que marcou esse encontro com essa multi ou plurideterminação. E aí fiz a tese discutindo já de uma forma bem lacaniana, bem fortemente apoiada no Seminário 23 do Joyce, né, Seminário 3 e 23 da obra do Lacan, numa conversa de mergulho na psicanálise, onde eu pude ir para o exterior. Eu fiquei 1 ano fazendo um doutorado de sanduíche em Paris, na verdade em Rennes 2, mas funcionando mesmo em Paris 7, Paris 8. Eu fui muito pouco a Rennes dessa vez, eu acho que uma vez só, num colóquio que teve lá. Meu orientador estava em Paris 7 também, frequentava também Paris 8, François Sauvagnat, falecido já em 2020, início de 2020. Ele não foi de Covid. E aí eu elaborei um pouco mais o avanço na psicanálise lacaniana e depois eu fiz uma espécie de um pós-doc com o Fabian Fajwoks, mas foi bem suave, porque eu, na verdade, estava elaborando algumas coisas aqui, e aí o percurso profissional foi atropelando um pouco mais do que a academia e a pesquisa, porque eu me tornei professora em uma universidade privada, depois em outra universidade privada, trabalhei nas duas ao mesmo tempo, Milton Paiva e FUMEC, entrei no concurso da prefeitura, fiquei 1 mês e vi que não era isso, deixei uma faculdade, passei num concurso na PUC, até que eu passei num concurso na UFMG e me tornei professora em 2019. Então, esse percurso posterior é marcado por muitas experiências e muitas experimentações, mas eu acho que para falar, então, um pouco também pensando na primeira pergunta, né, que tinha a ver com isso, mas acho que a gente vai culminar nela, acho que é legal apresentar contando, né, como que eu fui sendo marcada. E a docência, para concluir, então, esse primeiro ponto de apresentação, ela foi o momento em que eu entendi que não dava para eu repetir as coisas como elas tinham chegado até mim. Então, isso também foi um ponto importante. Vou pedir para você complementar, né? Como você mesmo já disse, você já foi trazendo alguns elementos da primeira pergunta, mas queria te perguntar como que o direito, né? Se você entende, você foi trazendo aí uma série de elementos da sua escolha que levaram, né, as suas posições, mas como que o direito, ou se o direito, ele participou das suas escolhas clínico-políticas, por assim dizer, né? Tanto como acadêmica como quanto psicanalista, se teve alguma relação essa dupla formação? Acho que teve sim. Fazia as 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu estudava de manhã no direito, de noite no curso fazia o curso de psicologia. Ele me confrontou com uma formação muito díspare,
né? No direito, eu aprendia que mulher tinha que usar tailleur, né? Que a gente tinha que ter uma cadeira com espaldar alto e o cliente com um espaldar baixo, assim, para mostrar onde estava a dimensão do poder, né? Como que isso se dividia, vamos dizer assim, mas tinha, ao mesmo tempo, o encontro com a universidade pública, ali, naquela época, sem cotas, tá? Era outra universidade, né? Como aqui hoje eu dou aula, é radicalmente outra a universidade pública. É muito bom colher esses efeitos na prática, né, como professora. Mas ali no direito, era muito chocante, como que de manhã era, então, todo esse aprendizado formal, né, porque é direito civil, é direito penal, direito administrativo, fundamentos do direito, que não está no texto da lei, não está no mundo, né, todo positivismo, a gente estudava toda essa teoria, a gente chama de teoria geral do direito, né, não sei se ainda chama assim hoje, e à noite eu tinha aula com uns antropólogos muito mais críticos, com psicólogos nos fundamentos, né, daquela matriz da psicologia nos seus 4 grandes eixos, né, fenomenológica existencial, positivismo, o cognitivo comportamental, sociocrítica e psicanálise. Minha universidade ela era muito atravessada pelas 4 grandes matrizes, né, os eixos da teoria atuais. Eu tinha uma flexibilidade e um convite a uma outra posição. E isso me deixou, de certa forma, marcada pela diferença, porque longe de me dividir, eu ficava curiosa, tentando entender aquilo. E, ao mesmo tempo, né, uma universidade predominantemente com colegas homens no direito e predominantemente com colegas mulheres na psicologia, o que também fazia diferença, e tudo isso ia produzindo uma espécie de uma base, não exatamente de confronto, sabe, mas de constatação de modos plurais de discurso. Por exemplo, eu era representante estudantil, então, nas reuniões do direito, era tudo absolutamente formal, e era do movimento estudantil na universidade privada e na psicologia, onde as discussões eram críticas, eram de denúncias, e num modo muito mais libertário de experimentação da relação com o saber. Então, eu diria que marca um pouco por aí essa pluralidade de formas de poder ocupar o campo do saber, né, com o seu corpo ali. Ainda nessa mesma toada, né, o seu trabalho chega para muitos de nós reconhecido nessa intersecção entre o direito e a psicanálise, sobretudo no trabalho com jovens e adolescentes vítimas da criminalização, né? E atualmente pela sua sustentação de uma psicanálise decolonial, se podemos dizer assim. Há também uma vertente mais teórica de imersão na teoria lacaniana, como você mesmo já descreveu. Você poderia nos dar um panorama das suas principais áreas de atuação na última década? Então, é um pouco como se eu tivesse... fiquei pensando muito nisso, né, com essa pergunta. 3 tempos, né, e um tempo prévio. O tempo prévio é o tempo de experimentar, né, na universidade, com a graduação, tudo que Juiz de Fora me permitia, que não era grande coisa, porque é uma cidade pequena, ela tem muitos projetos densos, mas muito menos oferta que uma capital, né, como Belo Horizonte. O primeiro tempo que eu imergi, vamos dizer assim, né, no início de uma tentativa de organizar o pensamento, porque a universidade tem essa marca, eu discutia as oficinas em saúde mental, a estabilização nas psicoses e toda essa tradição da reforma psiquiátrica na interface com a psicanálise. Depois, o que aconteceu? Eu passei os primeiros anos da minha vida fazendo essa discussão. Isso significou mestrado, doutorado, o tempo que eu fiquei em Paris, né, que eu discutia, visitei os serviços lá, o modo como eles se organizavam, né, porque lá é por regional, tem um psiquiatra-chefe. E aí depois, o que aconteceu? Eu cheguei da França e eu estava um pouco saturada do tema, assim, eu pensava, onde tem alguma novidade aqui? Não encontrava.
aqui aonde? No campo da saúde mental, interrogado nessa interface movimento da reforma psiquiátrica brasileira em diálogo com a psicanálise lacaniana. E, ao mesmo tempo, eu estava na universidade com o doutorado concluído. Então, isso me dava também uma condição de propor pesquisa, de tentar verba, né, de começar a propor investigação mais sistematizada. E aí, eu comecei a perguntar para os meus ex-alunos, de antes de eu ir para Paris, o que tinha de interessante, o que estava rolando, porque eu tinha vontade de tomar um caminho que era pensar intervenção precoce com bebês, que foi algo que eu descobri lá na França, ou aquilo que os alunos, de certa forma, que estavam em cargos nas políticas públicas, me indicaram. E aí que eu entrei na discussão da socioeducação. Eu tinha várias ex-alunas que estavam em cargos de gestão aqui no estado de Minas, e na prefeitura menos, mas mais no estado, e elas falaram, tem alguma coisa que acontece aqui que a gente não entende, a forma de adesão desses jovens. Quando foi isso, André? Olha, eu morei em Paris de 2005 a 2006 e defendi em 2007, né, minha tese. Sobre a estabilização nas psicoses. Então, isso deve ter começado ali por 2008, foi logo depois, no ano seguinte da defesa, 2009 talvez, eu fiz uma proposta, que até então eu tinha tido algumas pesquisas financiadas em geral pelo Estado de Minas, FAPEMIG, todas sobre psicose, tinha tido umas 2 ou 3. E aí a primeira pesquisa que eu fiz com os adolescentes autores de ato infracional, foi por demanda do Estado de Minas, onde estava essa gestora, Kátia Simões, e ela me dizia assim, a gente não consegue entender como é o laço transferencial, como que o laço social se articula, como que o nosso laço institucional com eles e o laço social se articulam nessa relação Estado-adolescente autor de ato infracional. Ela abria um campo de pesquisa grande, né? Em troca eu sempre faço capacitação, formação, toda atividade que a gente faz que decorre de uma pesquisa ela é gratuita, eu faço por demanda ao longo desse período, né, que durou aí talvez mais uns 10, 12 anos, né? Foi até quando eu entrei na UFMG, eu ainda estava fazendo essas pesquisas com adolescente autor de ato infracional, numa espécie de recorte lateral. Eu acho que isso é importante falar, eu já explico, mas antes de concluir a primeira parte, né? Quando ela, então, apresentou esse tema e eu fui a campo, sempre com esse compromisso de fazer devolutivas para o Estado, formar os técnicos, tudo que a gente ia entendendo e aprendendo, a gente fazia seminário, a gente fazia capacitação, o que a gente conseguia montar, né? E a gente oferecia. A primeira pesquisa que eu fui a campo na cabana do Pai Tomás foi um corte, foi um ponto de corte, por quê? Eu já tinha tido uma experiência com periferia, tentando construir uma rádio comunitária, quando eu era professora de graduação. Tinha uma favela atrás da universidade onde eu dava aula, uma universidade privada aqui de BH, primeiro emprego em universidade que eu tive, que foi na Newton Paiva, e eu achava muito estranho a universidade ter aquela favelona atrás e não fazia nada. Aí nós começamos a conversar com as lideranças e eles falavam, a gente não tem como se comunicar, não era época de internet, nem de rede social. E aí a gente falou, mas tem outra favela aqui que tem uma rádio comunitária muito bacana, aí a gente começou um trabalho com as lideranças, foi a primeira experiência que eu tive ainda sem sistematizar e sem fazer pesquisa, com essa ideia de pensar formas de convivência laterais, vamos dizer assim, né? Não oficiais, mas oficiosas. Naquela época a gente entendia a rádio comunitária assim, e que culminou numa série de atividades de articulação comunitária, mesmo que a rádio não tenha saído. O que começou a me permitir sistematizar as reflexões que me levaram à discussão decolonial, que é o terceiro tempo. Então, primeiro tempo, saúde mental e reforma psiquiátrica, nessa perspectiva psicanalítica, eu esbarrei com o limite do corpo e do gozo. A segunda tempo, que é esse, a partir da minha entrada no Fica Vivo, que era um programa de prevenção de homicídios no estado de Minas, em torno disso aí, acho que foi 2009, 2010, a primeira pesquisa, eu fui discutir o laço social, o modo como em regiões onde há uma criminalidade violenta, esses adolescentes se relacionavam entre si, com a comunidade,
com os serviços públicos, com a família, com a cidade e com o Estado. Foi a primeira pesquisa que eu fiz. E ela me ensinou muito diretamente duas coisas, que foi a primeira operação de descentramento. A primeira é que não adiantava eu perguntar o que eu queria saber, porque a minha operação lógica não era a mesma de quem me escutava. Então, os jovens, eu subia nessa favela, chama Cabana do Pai Tomás, e eles arrumavam um lugar, a cozinha da tia, o campo de futebol, uma clareira no meio assim, da favela. Eles iam escolhendo os lugares, eu conversava com 2 ou 3, e perguntava isso, sua relação com o próprio corpo, com o parceiro amoroso, com a família, com os amigos, um pouco numa certa ordem do particular, assim, do mais íntimo para o mais público, né, até chegar no Estado. E eles falavam, com a escola eu parei de estudar aos 15 anos, mas o que eu estava querendo te contar é que aqui na pracinha é o seguinte, se a gente mora aqui, a gente não pode ir na cidade, você entendeu? Porque a gente está aqui no alto, em volta é só inimigo, para a gente sair. E aí me contava a real. E eu falava, tem uma coisa errada no método, né? E foi isso, o primeiro aprendizado é de que existe uma tessitura e uma forma de inserção desses corpos muito distinta. Não tinha ideia de interseccionalidade, não tinha nenhuma dessas ferramentas, tá, gente? Então eu só sentia e aprendi o seguinte, eles têm que falar e eles me guiam. E aí eu comecei a fazer perguntas mais abertas e conversar com eles de uma maneira menos articulada pelos meus pressupostos ou pelo meu campo de saber prévio. E o segundo aprendizado que eu tive nessa primeira, que eu acho que foi já um ponto de corte na minha posição de pensamento, né, de pesquisa e de ação clínico-política, foi quando eu reuni os oficineiros para poder fazer essa pesquisa. Eu fui no território, né, você tem que ser aceita numa favela para poder fazer pesquisa lá, e eu fiz essa inserção com os oficineiros desse programa Fica Vivo. E a primeira fala deles, que eu levei muito a sério, e que hoje ela já é refrão, né, para todos nós, foi o seguinte, olha, você desculpa, mas todo mundo que vem da universidade pega o nada que a gente tem, leva para fazer bonito lá e não volta com nada para a gente. Então a gente já não tem nada e vocês ainda tiram da gente desse nada o que vocês usam para brilhar. Foi o primeiro momento que, como pesquisadora na saúde mental, eu não tinha vivido isso. Lá era muito pulsional, era muito essa experiência, né, da psicose. O que eu aprendi ali é que tem uma detenção pulsional que não cede. Então, a gente tem que operar a partir dali. Já com essas experiências, que essa foi a primeira, na Cabana do Pai Tomás, a gente, inclusive, atrasou a pesquisa, passou um tempo com esses oficineiros, fizemos um trabalho de troca, não foi exatamente capacitação, mas a gente ficou 6 meses trabalhando com eles para ver como eles pensavam, como a gente pensava, o que nascia desse encontro, que a gente já tinha passado 6 meses observando as oficinas. Então a gente gastou mais 6, construindo com eles um saber que permitisse a eles operar de outra forma, e não a gente na universidade fazer bonito. Eles foram falar na universidade, desde então toda pesquisa minha ela termina em eventos que tem pessoas dos saberes populares, informais, lideranças trabalhando com a gente na devolução dos dados, mas eu aprendi esses 2 pontos, né? O texto ele não é determinado pelo meu olhar, né, o texto do outro, e não dá para fazer nada sem esse compromisso social e político. E o terceiro tempo foi, então, que é o que eu estou vivendo hoje, né, que foi, então, a de formalizar uma outra forma de pensar. Eu diria que é quase pelo avesso da racionalidade ou da organização, que a gente pode falar, né, da organização capitalista, patriarcal, da organização binária de gênero, mas que para mim tem sido cada vez mais nesse terceiro tempo, entender que não dá para pensar sozinha e nem operar a partir do que já... a forma como o conhecimento se estabelece, ela é uma grade, assim, ela é uma prisão. Então, eu aprendi nesses 10 anos, né, a gente fez muitas pesquisas, além dessa na Cabana do Pai Tomás, eu fiz na cabana no Santa Lúcia, que é um outro aglomerado,
eu fiz numa cidadezinha aqui perto, na favela dessa cidade, né, que nos acolheu, numa outra que chama Pedreira Prado Lopes, e cada vez que a gente subia a favela e voltava, o contraste físico, o contraste, né, eu sou classe média alta, então o contraste urbano, estético, linguageiro, de tudo, né, materialmente falando e simbolicamente sendo estabelecido, a diferença entre esses mundos, ela era muito chocante. Então, eu diria que nesse período, desses em torno de 10 anos aí da pesquisa com adolescência autora de ato infracional, que vocês estão entendendo que não é uma pesquisa com a socioeducação, mas com a periferia da periferia, né, periferia do sul global, ela me contrastava com muita indigestão com essa diferença radical. Porque às vezes eu saía sábado de um encontro com esses jovens, ia para casa, né? Então, assim, foi um período de uma maturação de algo muito forte, assim, em relação à minha posição. E que até hoje é uma posição que eu não tenho exatamente um conforto em confrontá-la, mas pelo menos eu penso que não é uma resposta pessoal apenas a que eu tenho que dar, mas eu aprendi que eu tinha que dar uma resposta política. Não bastava eu voltar para a universidade, fazer um relatório, fazer os artigos, escrever os livros. Era preciso colocar em ato o que eu estava vivendo assim, no corpo, e aí que eu acho que encontrar os autores decoloniais foi a grande abertura, mas uma abertura assim, maravilhosa que então inaugura essa espécie desse terceiro tempo. Então, quando eu penso direito e psicologia sendo feito ao mesmo tempo, com essa vontade, né, ou esse movimento anterior de confrontar o que está estabelecido, eu acho que foi o que deu forma nesses 3 tempos de produção, e sempre com o Lacan na mão. É engraçado, eu estava pensando até isso, né? Por que eu não larguei a mão do Lacan? Tem algo ali no que o Lacan me oferece, para concluir esse ponto, que é muito denso e que se realiza na minha clínica de uma maneira muito viva. Quando eu digo a clínica, é tanto a privada, que eu fui, né, psicanalista no consultório um tempo, parei quando eu entrei na UFMG, fiquei quase 10 anos sem atender esse período dessas pesquisas, inclusive, e aí depois eu voltei. Né? Hoje eu não tenho dedicação exclusiva para poder estar no consultório. Então, tanto a clínica de consultório quanto essa clínica nesses espaços, que é mais pesquisa do que clínica nesses espaços, me produziram esse efeito que eu acho que não tinha outro caminho, né? Tudo me levava, né? Todos os caminhos me levavam para esse encontro com o pensamento decolonial. Então foi só uma questão, não foi por acaso, né? Foi só uma questão de esbarrar na esquina global com o Sul. Maravilha, nossa, quanta coisa. Acho que juntando, que é algo que é do nosso interesse, sair um pouco da sua experiência individual e poder entender ela também nos alinhavos, nos diálogos e também nas tensões, né, que vão se dando na sua geografia, entender um pouco como que se deu essa... A pergunta, ela passava por como você veio a desenvolver, né? E você foi contando agora como que você veio a desenvolver, em ato, né? Ao chegar lá e, bom, ou eu me viro do avesso, ou eu me viro do avesso, né? Como que foi o retorno à universidade, no sentido de sair da norma, né? Ter que desafiar, talvez, né? O próprio estándar universitário e a escola de psicanálise, né? Que eu saiba, você é membro de escola, né? Ou já foi, né? Como é que foi sendo esse teu processo de virar do avesso e essa construção de diálogo ou de possibilidades institucionais, né? De construção desses teus novos projetos, né? Dessas tuas novas posições? Dessa tua operação de descentramento. Quanto que essa operação, achei muito boa essa expressão, quanto que essa operação de descentramento, ela virou um vórtex, né, que carregou as instituições juntas, ou quanto que foi
tenso, né, conflitivo? Então, eu entendo que conflito é matéria básica, né? É daí que sai tudo, né? Então, para mim, conflito ganha um lugar assim, para mim é um lugar de privilégio. Quando as coisas estão assentadas, alguma coisa está assim, fora de ordem, no sentido de que o mundo não é sem conflito. Então, se ele não está aparecendo, tem alguma coisa estranha. Por isso que nomear, localizar, isso sempre me ajuda muito, né? O que eu afirmo diante do conflito? Não exatamente o que eu vou negar, né? E isso eu acho que é uma marca do meu encontro com as instituições. Como que eu afirmo uma outra condição para que dentro do sistema ele possa ser fissurado, que as estruturas possam vacilar, né? A gente ainda não conseguiu derrubar, mas pelo menos não dá, elas ficam instáveis. Essa instabilidade que vem com a afirmação de formas mais propositivas de ação, de pensamento, eu acho que é o grande lastro que eu tenho com as instituições. Eu sempre frequentei a psicanálise em várias escolas lacanianas, lá em Juiz de Fora, antes da cisão de 98, das escolas que eram todas, né, das duas, né, que seguiam Miller, era o que chegava. A gente tinha em Juiz de Fora um grupo forte que me formou. Então, meu encontro com as escolas se deu a partir da escola do Miller, que é a escola hegemônica, né? Assim como a UFMG, que é a minha casa hoje, né, vamos dizer assim, é uma universidade que tenta se desconstruir na gestão, que é muito bom, porque a gente tem uma reitoria e um corpo de pró-reitores que está o tempo todo tentando desconstruir esse aparelho, né, esse heteropatriarcal, branco e acumulador, né, neoliberal. Então, a gente tem uma gestão politicamente orientada. Eu entrei na universidade, no início essa gestão não existia, mas praticamente a minha vida quase toda na UFMG é como gestão que se repensa, né, enquanto universidade pública e gratuita. E aí, esse modo de afirmação que encontro até no Badiou, estou relendo hoje até, por acaso, a dialética afirmativa do Badiou, em que ele vai dizer disso, né? A negatividade ela conduz ou para o confronto ou para a vitimização. Então, quando a gente afirma, é preciso extrair as consequências do seu ato. E extrair as consequências do ato implica em reformulação, em revisão, em insurgência, em revolta, né? E pode ganhar em várias formas, mas afirmar uma outra condição dentro do mesmo desloca o mesmo. Então, eu diria que meu encontro com as instituições me levou a isso. Como? As escolas foram um espaço que me levaram para fora do país, foram onde o meu campo de transferência me fez querer ir para a Europa, me fez querer ir para a França, né? Eu venho do interior, e nessa condição de abertura que as escolas me deram, eu me filiei. Hoje eu sou uma coisa que chama membro correspondente da Escola Brasileira de Psicanálise, que é essa hegemônica, e com quem eu tenho uma transferência muito tranquila, muito esclarecida. Eu não sou escola, né? A escola não me limita em nada, mas eu tento introduzir lá, como no ateliê de psicanálise e segregação, discursos, né? Eu falo em discussões que envolvem branquitude, raça, racismo estrutural, racismo institucional, e levo, então, essa experiência das pesquisas e dos projetos que a gente faz. Mas eu diria que eu sou bem lateral. Fiquei até tentando pensar por quê, mas eu acho que é porque a universidade é um espaço tão rico de ação e de produção, e eu tenho tanta liberdade lá, e como eu sempre dei aula, né, desde muito nova, a universidade virou uma espécie de um terreiro de experimentações, um terreiro de construções, é um espaço de compartilhamento. E como a gente tem na universidade pública uma liberdade muito grande de ação, eu fui conseguindo construir lá esses espaços de compartilhamento. Então, do encontro com as instituições, o que eu entendo é que tem uma base que me ancora na psicanálise lacaniana, que encontra na escola esse bastião que é um pouco o de conservar algo, enquanto, na minha cabeça é assim, enquanto a gente está construindo possibilidades novas.
né? É um pouco para não desmontar tudo de uma vez. Enquanto a universidade é onde é possível fazer essas experiências acontecerem. Eu levo muito a sério o compromisso que eu tenho com o salário que eu recebo, né? Porque eu sei que ele vem de imposto, eu sei que ele vem do bolso de cada brasileiro, né? Na medida da sua inserção numa classe e num espaço econômico. E eu aprendi com os meus professores, já no mestrado e no doutorado também, quanto que esse compromisso precisa retornar. E lá eu consigo realizar isso mais diretamente, especialmente depois das cotas de ação afirmativa. São 10 anos de cota. Eu entrei na universidade, né, praticamente junto com as cotas. Então, meu alunado é o alunado que chegando junto, né? Assim, a psicanálise é burguesa, a psicanálise é branca, que é isso que você anda fazendo? A psicanálise não é ciência. Então, esse encontro, esse bom encontro que os alunos me convidam, eu entendo que são convites, né? Não entendo que são exatamente... às vezes as pessoas acham que isso é agressividade. Eu acho que são convites para boas prosas. Eu vou me remodelando e encontrando como, que é aí que eu queria chegar. No encontro com isso que é a tradição da universidade e a tradição das escolas, né? Eu vou chamar a tradição das escolas a letra freudo-lacaniana no meu caso, né? E na universidade um modo plural de pertencimento. Eu diria que esse encontro ele construiu esse terreiro de obras assim permanente. Então eu consigo experimentar ideias. Quais ideias, né? Principalmente o que eu consegui encontrar lá? Essa colaboração da psicanálise freudo-lacaniana com o que já está rolando, porque a gente chegou depois, a gente chega atrasado, né? É preciso que a gente diga isso, sempre que eu posso eu digo, isso não me deixa culpada, acho que os psicanalistas não precisam... Constatamos que vamos fazer, isso que eu digo do afirmativo e do propositivo. A psicanálise tem um atraso histórico? Tem. A gente chegou, olha a antropologia, há quanto tempo ela já rompeu com esse modelo de falar no lugar do outro. Então, como que a gente traz a interseccionalidade para dentro dessa conversa? Como que a gente pensa a história? Como a gente pensa a geopolítica? Como a gente pensa a economia do conhecimento? Como a gente pensa os epistemicídios? Como a gente revigora a psicanálise com as bases da própria experiência de corpo, com a própria experiência inconsciente de ser colonizado? Como que a gente revigora a universidade com a experiência dos estudantes que agora estão lá perguntando pelo lugar do saber, da ciência, do poder que legitima o que vai ser reconhecido como saber e como ciência, né? Então é como se a gente pudesse sair um pouco de dentro de casa, as instituições me dão essa possibilidade, e olhar de fora, né? A Clarice Lispector, às vezes ela fala, quando a gente sobrevoa, a gente vê melhor os veios, os rios, a vegetação. Eu acho que as instituições, hoje, elas permitem que a gente faça um pouco isso, que a gente saia para se rever. E aí não dá para voltar do mesmo jeito, porque à medida em que você viu, até dá, né? Você pode negar, a gente tem sistema defensivo para isso, mas eu acho que a maioria não está mais afim disso, ou isso já não funciona mais. E aí a gente chega nesse ponto que é a condição de um pensamento e de uma ação livres dessas amarras que são, não vou dizer livre completamente, né? Mas a gente encontra margem de manobra nessas amarras do que é ciência, do que é saber poder, do que é corpo, né, do que é gênero e do que é o inconsciente, porque é aí que as instituições me deram esse brinde, vamos dizer assim, esse extra, né? O inconsciente como ferramenta, ele é de uma radicalidade na função de transformação, tanto dos indivíduos, como dos corpos coletivos, como dos corpos institucionais e como da política e até do Estado,
Por quê? Porque a gente entende como que os processos, a gente colabora com os discursos e com as teorias que já existem, ajudando a entender como que a gente cede, né? Aquela pergunta do Etienne Laboéty, né? Como que um povo inteiro pode ceder a um monarca? Ele fala, é preguiça? Um pouco eu acho que é. Assim, é falta de coragem? Um pouco também é, mas é porque a gente é trabalhado de dentro, a gente não é trabalhado de fora para dentro, a gente é trabalhado de dentro para fora. A gente começa a conseguir navegar dentro das instituições sem se perder nos grilhões, nas grades burocráticas, às vezes, de poder e de gestão, porque todas elas, principalmente as universidades, são muito burocráticas, são muito densas nesse quarto poder, né? Sei lá se esse é o quarto ou o quinto, né? A mídia é um poder, a burocracia é um poder, Hannah Arendt, né? Enfim, a gente sabe que a burocracia não é administração, é poder e é política. Quando a gente decide como que uma universidade vai ser gerida, a gente está pensando como que o poder vai ser distribuído lá dentro, e assim como nas escolas, né? O que autoriza um analista, quem é que autoriza uma escola, e aí tem a comunidade de analistas, como um regime outro de poder. E tudo isso me permitiu, o atravessamento das instituições permitiu pensar fora desse regime e ancorado nelas. Por isso eu penso que a relação é sempre assim, apareceu o conflito, nomeia, age, apareceu o conflito, nomeia, age, é um pouco marxista, é um pouco Marx com Freud nesse sentido, né? Suspende um pouco e vai pensar, depois volta para a materialidade do mundo. Só que com a psicanálise eu aprendi que eu penso numa posteriori, já está dado alguma coisa de antemão ali, então eu vou precisar retornar depois. Acho que foi um bom encontro com as instituições que me permitiu chegar a essa forma de pensamento e de ação que cria método, né, de trabalho. Acho que a forma, né, como você vai construindo essa ideia de método e tem uma base, né, freudo-marxista, para poder construir um campo analítico que vai constantemente te ajudando, né, a posicionar e reposicionar. Mas agora dando um giro 180 na câmera, né, pensando que esse daqui é um grupo no qual a gente também tem pensado especificamente em alguma especificidade, né, na história da psicanálise, a gente queria ouvir um pouco de você, que é a primeira, se eu não me engano, a primeira pessoa do estado de Minas, né, que a gente está entrevistando, escutar um pouco sobre a psicanálise na universidade, né? Então, como é que era a transmissão na universidade, aí pensando na história, né? Não tanto no agora, a gente vai ter algumas perguntas mais para frente que vão poder retornar ao agora, mas pensando na sua trajetória, como é que você contaria, de uma forma breve, a história, né, da psicanálise dentro da universidade, a atuação clínico-política, mais especificamente no estado de Minas Gerais, né? Então, não só a psicanálise, mas essa psicanálise de uma orientação mais clínico-política, e se você reconhece alguma especificidade da formação do psicanalista mineiro. Eu não sei se eu sei falar isso, tá? Eu vou falar do que dá, porque eu acho que são tantos atravessamentos e tantos vieses, né? Que é difícil dar uma resposta unívoca. É isto, né? Então, colocando de saída que não tem jeito de contar uma história com uma voz única, por isso eu acredito que o método de vocês é colocar várias vozes ao lado, né? Como uma das vozes mineiras, que não representam as outras vozes, né? E eu acho que isso é importante dizer, porque só dá para falar em nome próprio, o que eu reconheço desse percurso ao lado de vários outros colegas com quem a gente compartilha experiências, e com quem a gente compartilha construções. Há, sim, algo que nos antecede. Na história universitária, que é a que eu conheço mais, quando o curso de psicologia nasce na UFMG, ele vem de uma tradição europeia subvertida e subversiva. A gente teve o privilégio em Minas de ter na construção do curso de psicologia, ou brasileiros, muitos que estudaram na Europa, ou europeus,
inquietos, incomodados, desassossegados com o modo como a saúde pública, as instituições, o pensamento se organizava. Então, Marília Mata Machado, que já é da geração que eu peguei, mas mesmo antes dela, né? Cornelis Van Stralen, Célio Garcia, a gente tem um grupo forte de feministas aqui na psicologia social, dentro da UFMG, eu já peguei esse grupo aposentando, né, quando vim estudar, desde a instalação do campo, né, da UFMG, do curso de psicologia na UFMG, que é o que eu conheço mais, e toda esses profissionais que vieram, até as experiências que foram acontecendo fora da universidade, com distintos psicanalistas, tem inclusive em bancos, né? Tinha um banco agrícola que teve uma intervenção institucional forte, com psicanalistas e com a psicologia social, a própria Regina, né, que vem de uma experiência com o público de crianças com deficiência mental, né, e que trouxe com Helena Tchoff toda uma tradição de abordagem da psicologia e da psicanálise, até o trabalho que em campo foi construindo uma abordagem que sempre questionou o que estava instituído. Então a gente recebeu Lapasade, Célio Garcia trouxe Foucault, a gente tem uma pré-história em relação ao tempo atual em Minas. Na Universidade Federal, eu não saberia mapear ou cartografar, porque a gente tem universidades privadas muito antigas aqui também, mas o que eu conheço mais é o que, né, os colegas dessa tradição na qual eu me reconheço inserida, uma herança de pensamento crítico desde a psicologia, em interface com a psicanálise e com outros campos fora do campo psi. Assim também na filosofia, Walter Evangelista, né, o Célio Garcia, que colaborava, um professor de ética que se chama Anchieta. Hoje, né, a gente tem outros professores né, que agora tomaram assento lá na filosofia, um pouco na letras também, e especialmente na faculdade de educação. Então, eu diria que a gente tem uma pré-história muito viva e muito densa que nos levou ao institucionalismo, ao pensamento Foucaultiano, ao desconstrucionismo, e que nas ciências econômicas, na face, a gente tem professores que leem Marx, que traduzem originais do Marx, que não estão traduzidos. Então, mesmo na FAFIS, que é a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, nas ciências políticas também, enfim, o que eu quero dizer é que na cena da universidade pública, e especialmente da psicologia, que de uma certa forma marca, né, esse campo da clínica possível, né, da clínica aberta pública possível, a gente tem um solo, né, fica arrogante falar terroir, mas eu fico pensando assim, de onde vem essa raiz? A gente pode falar raiz, né, a matriz, a raiz, de qual quilombo, né? Porque são pessoas muito brancas para eu falar quilombo, mas o que nos antecede como resistência, pensando nesse pensamento de resistência e de transmissão? Uma tradição crítica com nomes fortes, nomes nacionais e internacionais de peso, e que trouxeram para Belo Horizonte pensadores radicais, pensadores que estavam no eixo, porém de fora, né? Então, essa influência europeia, crítica, somada com essa base, né, com essa base da terra, ela foi muito forte. O que a gente não teve?
e a gente ainda não tem, né? Acho que só agora que a gente está conseguindo fazer, o pensamento local e o pensamento no campo psi, tá? E o pensamento dos saberes populares habitando a universidade. E aí a UFMG, ao lado, né, de outras universidades, como a UNB, né, que nos antecederam, a UFMG começou a fazer todo esse trabalho, e aí é um trabalho institucional de reconhecimento dos saberes tradicionais como mestres dentro da academia, que é uma via complexa, né, porque a gente tem aí um reconhecimento que talvez não seja tão interessante ou que não seja tão impactante na vida material concreta, né, dos mestres de saberes tradicionais, mas que reconhece que há uma ânsia ou um hiato que a gente precisa cuidar dele, que é o lugar dos saberes originários, das línguas originárias, do pensamento originário, né, dos mestres de saberes tradicionais. Então, eu diria que há um terreno forte, há uma terra firme. A gente tem raiz, tem uma base, assim, não é a arvorezinha que se dobra ao vento, sabe? É tronco grosso que segura o que hoje eu posso fazer. Então, isso também, eu penso que dá uma segurança no sentido do pensamento, da gente não ficar com muita dúvida de que é preciso caminhar. Porque existe, né, esse tronco forte. Então, quando vai crescendo galho, dando flor e fruto, dá para colher sabendo que isso não vai secar fácil. Vão ter que ter muito trabalho para cortar esse tronco. E vai ter, né, e muita gente que não vai deixar. Então, eu acho que eu diria isso de Minas, que Minas é um terreno fértil. Você diria, assim, numa brincadeira, tá? Numa abstração, que isso que você vai descrevendo como uma posição plural, multideterminada por diversos campos dos saberes críticos, de uma psicanálise bastante afetada pela produção universitária, a gente poderia dizer que isso é uma dimensão que transborda para uma maioria dos psicanalistas mineiros ou para uma minoria, entende? Só para a gente entender um pouco assim, sim, você está falando da tua história em primeira pessoa, né? Mas o quanto que isso a gente poderia dizer que sim, é um perfil de um núcleo bastante fortalecido de psicanalistas em Minas Gerais, ou o quanto é algo muito específico de Andréa. Entendi. Eu diria que será. Porque quem planta Adorei. Adorei. Perfeito. E ó, acho que jogar terroir na lata do lixo não vale não, é tipo beber com a água do banho, viu? Porque para começar que falar tirar terroir para colocar terreno ou continuar em línguas indo-europeias. Então, ou a gente encontra uma palavra terreiro, vamos pro terreiro. Né? Porque eu acho que tem uma dimensão de luta que o terroir traz, sim, em relação ao produtor, né? Então, se a gente pensa no terroir como a elite tomando vinho, é um conceito ruim, mas se a gente pensa no terroir como a valorização do agricultor local e essa como uma luta que a agricultura francesa faz, histórica, aí a gente está falando de classe trabalhadora, né? E classe trabalhadora do mundo todo univos, né? Então, acho que não precisa ser um problema. Mas voltando para cá. Inclusive, terroir é uma palavra que já apareceu aqui algumas vezes nas nossas conversas de grupo. Bom, você já falou também um pouco, eu vou repetir a pergunta da forma como ela está, mas aí para você mais acrescentar, né? Como se deu a construção desses novos projetos, pensando agora nesses mais atuais, né? Como você comentou, os saberes populares, então essa ideia de construção mesmo, né? Quando você traz, por exemplo, o encontro com os jovens lá na favela, você vai falando dessa construção. Cheguei lá com o roteiro e, bom, então como que se deu essa construção, né, dos novos projetos que você vem tocando, ao que parece bastante estimulada pela presença dos jovens negros, corpos dissidentes LGBTQI+, que você descreve, né, que habitam, felizmente, a UFMG nesses últimos 10 anos. Como que se deu esse despertar, né, para começar essa nova toada? Tem um ponto determinante. Em 2019, eu fui convidada por 3 países diferentes para ir como professora visitante. França, Bélgica e Colômbia. E na França,
Eu tive esse parceiro, François Sauvagnat, foi uma pessoa muito importante, né, nessa formação, a gente trabalhou muito juntos. E eu fui primeiro para a França, em fevereiro de 2019. E lá, quando eu fui apresentar uma teoria da aderência do jovem ao crime, que a gente desenvolveu aqui, a partir acho que da penúltima ou da antepenúltima pesquisa, foram umas 6 ou 8 pesquisas, mas uma das últimas, ela fez a gente entender que o adolescente autor de ato infracional tem um modo de pertencimento estrutural, né? Então, deixar o crime não é deixar o saber fazer que ele aprende com o crime, e tinha 2 grandes modalidades, uma processual e simbólica e uma de ruptura do encontro com o real. Quando eu apresentei essa tese, essa teoria, né, que não está nem publicada ainda, o François falou assim, quem é o autor dessa ideia? Aí eu falei, uai, professor, né? É aquela pesquisa, ele inclusive colaborou com ela, o senhor colaborou. Ah, sim, é pesquisa com aqueles sociólogos? É, professor. É deles? Não, professor, é a nossa pesquisa. Nós gastamos uns 20 minutos de apresentação para ele admitir que era nossa. E aquilo foi chocante para mim. Depois, na hora eu ficava assim, professor. Até que falei, professor, esse é aquele texto que eu escrevi e te mandei. Porque eu também não era da ordem do pessoal, porque tinha um processo coletivo imenso. Eu tinha doutorandos, mestrandos, mas eu falava, lembra da tese da fulana? Lembra da. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas você? Aí eu falei, ai, professor, é. Aí ele falou, Então e ele não reconheceu, assim, aí ele parou de perguntar, não sei se ele reconheceu. E eu falei do processo todo, porque assim, era a 6ª pesquisa, já tinha tido mestrado, já tinha tido doutorado da fulana, do Beltrano, o artigo, o livro, tinha uma história anterior. E também não era eu, Andréia, né? Ali é uma escrita muito coletiva. Inclusive, toda vez, ali eu estava levando com 3 mestrandas, eram 2 mestrandas e eu falei isso lá no início, mas a pesquisa tinha tido 25 pessoas. Então, assim, como que ele não estava vendo? Eu não conseguia entender como é que ele não via. Ali, para mim, foi o ponto de virada. Porque foi a primeira vez que eu vi que eu era mulher, que eu era latina, jovem talvez, tinham vários elementos ali que me tornavam invisíveis, resumindo. E eu tive a primeira experiência de um avesso vivido no corpo, pelo meu corpo. Custei a entender isso, eu repetia isso tantas vezes. Toda vez que eu ia falar depois, eu falava disso. Falei, gente, isso está demais, eu estou falando demais disso. Por quê? Porque é traumatizante, né? É traumatizante quando o espelho do outro te devolve tua mensagem invertida e você não é aquilo que está sendo devolvido. Eu acho que é a experiência de racialização também, né? De gênero, de todas essas dissidências de corpos. Né? Ali, a dissidência era uma latina. Mulher, jovem, talvez, para a cabeça dele, né? Porque ele tinha sido meu orientador na França, meu professor. Então, eu, de certa forma, né, tinha uma condição também de aluna, vamos dizer assim. Então, eram vários níveis de subalternização, né? Ou de desejos de subalternização, ou de invisibilidade mesmo. Acho que ele nem era um homem desse jeito. Ele funcionava dentro de uma estrutura prévia que o determinava, mas ele não era uma pessoa que reproduzia esse sistema, ou que desejasse reproduzi-lo, né? E ali foi o ponto de virada. Ali eu entendi o seguinte, tem alguma coisa estranha. E é isto. Eu tenho que entender isto. Então, isso se somou a um movimento prévio que ele me convidou para ele, que era o quê? Um professor da Martinica, um psiquiatra, perdão, que era professor na França e psiquiatra na Martinica, ele vivia lá e cá, né? Ele montou o memorial da escravização na Martinica, e eu fui convidada para ir falar lá um pouco da experiência brasileira. Isso que eu vivi nesse convite, que foi 2017, só ganhou nome em 2019. Eu não sabia da nossa história. Tive muita vergonha. Falei, ele chama Charles-Aimé Nicolau. Eu falei, eu tenho um tempo de pesquisar. Eu tive que falar com ele, eu não conheço a minha história. Eu sou uma brasileira
que não sei a história da escravização, fora o que eu aprendi de maneira racializada. A gente sabe que o letramento racial ele vem depois, né, da escola e da universidade, então eu não tinha letramento nenhum. Eu era completamente analfabeta nesse assunto. E eu fiquei muito envergonhada, claro, né? Mas eu não entendi ali ainda o que significava tudo isso. Então, desse texto que eu produzi, foi um grupo de pesquisa, com umas. No final, a gente tinha umas 22 pessoas, mas em fixo mesmo, umas 12, 14. A gente passou 2 anos discutindo. Isso vai sair agora, em 2022, se tudo der certo, pela UFES, que é um livro Cicatrizes da Escravização. Então, de lá, 2017 para 2019, com essa experiência sobre esse efeito, né, de subalternização e a nomeação disso, que foi o ponto de virada. Porque aí eu entendi radicalmente, ou na radicalidade da minha experiência de pensamento e de ação, que não dava para eu continuar fazendo do jeito que eu fazia. Eu tentava várias coisas, mas eu não tinha entendido isso ainda. Então, eu acho que eu tentava, mas eu acabava caindo eu ia fazendo. Em Minas a gente fala comendo pelas beiradas, né? Eu ia comendo pelas beiradas para não queimar a boca, mas eu só enfiei a boca na sopa em 2019, quando eu entendi isso. Eu falei, cadê isso? Quem me ensina? Onde é que eu aprendo isso? Daí, pronto. Aí foi a virada que eu diria, essa elipse, né, que eu chamei depois, teoricamente, de elipse decolonial. Saí do centro. É como se eu fosse margeando, mas de repente eu vi o centro. Falei, uau! Foi uma coisa assim, que ruim, né, mas que bom, né? Melhor ver do que não ver, né? E a partir daí é como se eu não cedesse mais de um compromisso político que se tornou então possível para mim assumi-lo de uma maneira mais elucidada, mais organizada, e que é o quê? Né? Então, a partir desse encontro e dos estudos que nasceram a partir daí. Entender que todo saber pode operar de uma maneira hegemônica ou de uma maneira contra-hegemônica. Toda prática, como professora, como psicanalista no meu consultório, posso operar reproduzindo sistemas e fortalecendo lógicas hegemônicas ou desconstruindo, fissurando, abalando pensamentos e fazeres, né, e poderes hegemônicos. Aí, a partir do tempo depois, não foi imediato, né, até eu entender, nomear, dar um tempo, e eu acho que eu estou no meio, isso para mim ainda não é concluído. Claramente, para mim, isso não está, é um work in progress mesmo. Eu ainda tenho muitas coisas que eu preciso localizar, entender, nomear, mas já é melhor, né, do que antes, que isso não estava. As linhas abissais, né, que vão separando norte e sul global, é como se eu não visse as linhas. Hoje, pelo menos, eu estou caçando essas linhas. A hora que eu encontro, abro uma via. A hora que eu encontro, abro outra via. Pelo menos o movimento se tornou possível de um jeito diferente. Que bonito escutar. Vou fazer uma junção aqui de 2 perguntas novamente. Passar a pergunta 7 para cima, que você já está trazendo essa sua inserção num circuito internacional de produção de pensamento crítico decolonial, né? Então, como você enxerga a psicanálise fora do Brasil, dentro dessa toada que a gente está pensando, né? Se você pensa que há contribuições que a gente possa fazer especificamente a partir dessa aposta clínico-política de uma psicanálise pública, e aí vou pedir para você fazer uma diferenciação entre mundo e América Latina, né? Porque acho que tem uma diferença, né? Não é igual falar de mundo, porque existe o que o Brasil pode produzir em conjunto, né, continental, e o que é a tensão com esse fora, com esse extracontinental, né? Claro que acho que pensar o sul global, talvez com esse América Latina também dê para pensar, enfim, mas são essas perguntas. Então, essa é uma daquelas perguntas que eu ainda não tenho resposta, né? Porque a gente também tem que ser honesto. Não sei, mas vou falar aqui que eu estou caçando, vamos dizer assim, né? Estou em busca de quê? De encontrar experiências internacionais que sustentem uma psicanálise decolonial. Que estou encontrando. Pinga aqui, pinga ali, pinga acolá. Ainda não tenho eu não consigo ter uma visão
Ainda não consigo dizer, mesmo no Brasil, né, mesmo na América Latina, e muito menos mundial, a quantas anda essa possibilidade. Mas eu posso dizer assim, o que eu estou encontrando? Como desde esse período, então, a gente começou a estudar, e no ano passado a gente concluiu um primeiro plano de pesquisa e abriu esse ano um segundo, né, que dura mais 2 anos. A gente trabalha muito por biênio aqui nesse núcleo Psilax, né, que eu tenho a alegria de articular, e que é ele que me leva adiante quando eu penso Brasil, América Latina e mundo, sabe? É muito interessante porque não é um núcleo, para eu responder isso eu tenho que passar pelo Psilax. Ele não é um núcleo que eu coordeno, ele é um núcleo que eu articulo. Por que eu digo isso? O que me fez encontrar o pensamento decolonial? Omar Davi Moreno Cárdenas. Ele é um colombiano que veio estudar comigo por causa dos adolescentes autores de ato infracional. Ele queria entender os adolescentes da luta armada na Colômbia e trouxe essa bagagem. Funciona um pouco assim, né? Existe uma relação de vários coletivos no Psilax que vão mobilizando conceitos, autores, lógicas de pensamento, e que vão afetando os outros e mobilizando, desmobilizando alguns elementos e mobilizando outros. E como eu tenho essa sorte, né? Como esse conjunto não é uma sorte, né? Esse conjunto forte de determinações que foram permitindo que eu me situasse e pudesse operar a partir deles de uma maneira mais claramente orientada, o núcleo se tornou uma espécie de uma imersão dessas possibilidades de encontrar Brasil afora, América Latina afora e mundo afora, possibilidades de conexão com pensamentos e ações que caminham politicamente de maneira descentrada, né, ou em elipse. E aí a gente tentou um encontro com muita força com os pensadores decoloniais, mas não conseguimos um encontro assim, com a sociologia, com a filosofia, que permitisse uma alavanca. Então a gente continuou estudando, produzindo, mas, por outro lado, ao buscar no Brasil as experiências semelhantes, eu vou deixar para falar depois, a gente encontrou muita coisa, né? Eu já vou falar, já que abri aqui, que a gente encontrou vários coletivos que vêm trabalhando com questões muito densas. Eu acho que são questões tão densas que elas ainda não estão nem tão claramente, não é enunciadas elas são, mas são tantas confluências e tantos determinantes que levam esses coletivos a responder no Brasil, criando essas clínicas abertas, públicas, ou periféricas, ou nas margens, que eu acho que a clínica está dando a direção. Então, a gente, por conta desse modo do Psilax funcionar, a gente tem um coletivo de psicanalistas negras pesquisando clínicas abertas, públicas, de borda, de margem, de periferias, e a gente está encontrando uma riqueza ainda em construção. É muito claro também que são todas experiências que radicalmente acontecem na clínica e que depois carregam um modo de pensar e depois vem a formalização, que ainda está acontecendo. Então, são todas experiências que têm um vigor, uma decisão política, um vigor clínico e uma inspiração formal em construção. A grande maioria não diz agimos assim por causa disso. É necessária essa resposta política. Então, estamos fazendo essa clínica. E ela traz questões para a teoria.
que é o que Freud fez, né? Lacan fez, é como a psicanálise funciona. Então, no Brasil, eu acho que a gente está nesse momento de uma grande onda que vai deixar marcas, né? A gente não volta a ser o mesmo psicanalista, eu acho, né? Vamos esperar que o futuro aconteça. Acho que a gente não volta a ser o mesmo psicanalista nunca mais, eu acho, porque não tem volta. Essa onda, ela modifica, né, a paisagem. Na América Latina, como eu falei, a gente não conseguiu ainda encontrar caminhos para localizar, mobilizar pessoas que possam nos ajudar a fazer essa cartografia e esse mapa. Tem, sim, né, a gente sabe, né, o Davi, Pavon Coellar, Patrícia Guerovitch, que hoje está nos Estados Unidos, que vem... existe um grupo na Rede Pol, né, que é chileno, na sua grande maioria, mas tem também ali argentinos, né, que fazem todo um trabalho. Temos as clínicas do testemunho e todo esse trabalho com a memória, né, né, aqui vocês também, né, Ana, com a memória dos períodos ditatoriais. Mas eu tenho menos... aí eu já vou caminhando para um campo que eu acho difícil eu falar. Tá? E internacionalmente, o que eu estou conseguindo? Porque não é ainda algo que eu consiga visualizar também um conjunto, né? O Brasil, aos poucos, a gente vai conseguindo visualizar esse conjunto. América Latina menos, mas graças a um bolsista de iniciação científica, por isso que eu digo que são redes e modos a gente se deixar afetar. O método com o qual a gente trabalha no Psilax, ele permite isso, né? Ele é todo esburacado. Então, pode aparecer muita coisa, né? Ele não é frouxo, no sentido de não ter uma base, uma orientação, mas ele não é uma grade, ele não é rígido. Então, um aluno de iniciação científica que foi estudar em Nova York trouxe essa notícia: André, eu estou estudando aqui as coisas que a gente está estudando aí no núcleo. Eu falei, então quem é essa galera? Vamos conversar. E aí começou a aparecer. O que hoje eu vejo internacionalmente? Malásia, África do Sul, China, pouco na Europa, né? Muitos professores nos Estados Unidos, que as pessoas vão para lá, né? Porque é um centro de poder. Na Inglaterra, né? As universidades, um pouquinho às vezes no norte da França, e nos subúrbios, vem conseguindo pensar a psicanálise de maneira decolonial. A África do Sul, né, e desde a psicanálise, essa operação de pensamento, ela parte sempre da clínica, porque na psicanálise nunca é sem a clínica, né? Senão já não é psicanálise, é filosofia, né? Ou filosofia, né? Talvez, não sei. Mas eu não consigo ver essa operação acontecer fora da experiência clínica. Então, o que eu vejo são pontos emergentes, né, de experiências e de pensamentos em processo de descolonização, ou decolonização, ou contra-colonização, ou pós-colonização, pontuais. É como se a gente pensasse assim, há um modelo hegemônico que reproduz um pensamento na psicanálise. Ele se encontra com uma realidade que exige a sua transformação, porque a gente começa a ver que na prática a gente é muito inventivo, e ela não cabe a prática toda na teoria. Aí isso volta e começa agora a pingar ideias, proposições, e eu me sinto parte desse movimento que ainda está muito matriciado pela formação europeia, de onde a gente teve toda a nossa... Né, a minha universidade foi toda assim, todo o movimento que eu estudei. Então, como pesquisadora, psicanalista e professora, né, e como mulher também, né, e como pessoa, tudo isso que vem
exigindo da clínica novas operações, coloca a gente em xeque, ou em choque às vezes, porque a gente fica pensando, então, isso vale, não vale? Se eu tiro isso, o que eu tenho para pôr no lugar? Né? Então, como eu falei, eu prefiro uma posição que é menos a dialética do negativo e mais essa dialética afirmativa, né, que o Badiou me ensinou a pensar, e que dá condição a mundos plurais, porque eu tenho essas afirmações plurais convivendo, e pode ser que a gente não vá fazer uma nova psicanálise, mas que vão emergir construções, né, eminentemente hoje coletivas, que vão fundar condições de possibilidade de modos de interpretar, modos de operar dentro do campo, como sempre foi, né, dentro do campo psicanalítico, ele sempre foi plural, e que vão fazer acontecer essa exigência que vem da clínica de pensar a história, a geopolítica, a interseccionalidade, e eu não sei ainda como vai dar, mas a impressão que eu tenho hoje, que é o máximo que eu diria que eu consigo dizer, é que é um movimento sem volta e que a gente está muito no início dele, para a gente conseguir saber aonde ele vai chegar, o que ele vai alcançar e que tipo de mudança estrutural ele vai produzir, porque eu tenho a impressão que é uma mudança estrutural que a gente está vivendo em termos de mundo, e não tem como a psicanálise não produzir isso também. E aí é difícil dizer assim, o que virá. O que eu penso é assim, vamos fazer a nossa parte. Né? Como é que a gente pode colaborar para construir ferramentas, formas de pensar, que é onde eu estou nesse momento, né? Revisando os clássicos, produzindo o encontro deles com essa massa atual, né, que descentra esse campo tradicional e ver o que vem. Perfeito. Bom, você já comentou um pouco, né, do psicanálise de borda, que é esse grupo, né, que tem se dedicado dentro do Psilax a entrevistar, a conversar com essas clínicas de rua, abertas, periféricas, marginais. Achei muito, muito forte como você... Se algumas semanas atrás a gente se perguntava o que é uma clínica, uma psicanálise de borda, hoje você trouxe 3 pontos, né? Decisão política, vigor clínico e inspiração formal em construção. Então, achei bem interessante pensar isso como um comum, né, desses trabalhos. O que você reconhece, bom, tomando esse princípio, esse movimento iniciático, ou iniciador, ou essa força motriz, né, que vem surgindo nesses últimos tempos e que tomara sejam estruturais mesmo, né, sejam para alterar as bases, o que você reconhece como os principais obstáculos, as principais dificuldades, tanto para que a gente consiga ter uma rede sustentável, abrangente, e que tenha uma eficiência mesmo no que diz respeito a uma atuação generalizada, né, com as populações mais vulnerabilizadas dentro do Brasil. O que você poderia... O que você vai mapeando aí? Então, eu penso que é de muitas ordens. Se a gente organiza, né, vamos pensar assim, da pessoa para o mundo, primeiro as defesas inconscientes, né, nosso primeiro inimigo, porque é difícil, gente, é difícil, dói, assim, é doloroso esse reconhecimento, que é um misto, né? A Grada Quilomba, quando ela fala daquela série, né, culpa, vergonha, é difícil. O primeiro momento, eu acho que é um momento, um pouco, você vê uma certa obscenidade do gozo, e é duro você pensar que você participou disso, né? Mesmo que você não desejasse, então você tem que se responsabilizar ao mesmo tempo. Então, é uma operação complexa. Eu acho que, primeiro, são resistências individuais, né? Eu não diria que são narcísicas, não. São pulsionais, né? Em termos de sujeito, porque você tem que fazer uma travessia também. A travessia não é sem você, né? Mas você faz travessia, larga você lá para trás e se desce, é seu ideal, né? Mas o mundo, né? Se você está caminhando, você leva você junto. É uma praga a gente viver com a gente mesmo, mas não tem jeito de viver sem a gente. Então, eu acho que o primeiro ponto é esse. Depois vem os próprios coletivos, porque aí você tem essas adesões identitárias, né, narcisismo das pequenas diferenças. Então, pensa, primeiro é mobilizar a tua causa.
mobilizar a causa é a coisa mais difícil, né? Que o Lacan formalizou no danado do objeto A, que eu não abro mão dele, mesmo que ele pareça um problema lógico, né? Eu acho que ele está na carne, está no peito e dói, né? Tocar na causa. Depois o narcisismo das pequenas diferenças, porque a gente fica apegado, né? Tem gente mais apegada, gente menos apegada, mas os coletivos têm essa função muito agressiva, né? Imaginária. Não os coletivos, os grupos, e depois as instituições, porque elas estão sob uma base. Para pôr outra base no lugar, você tem que construir, então também tem um tempo histórico, né? Tem um tempo de elaboração, tem um tempo de construção. Como é que você vai propor uma outra? Por exemplo, estávamos discutindo ontem no PUD, né? Psicanalistas Unidos pela Democracia, como você vai construir uma outra formação? Vai construir? Qual é a base? Hoje a gente tem uma, muito bem articulada, estruturada. Ela não está funcionando aonde, em que ponto, o que precisa mudar, quem que vai trabalhar nisso? Então, é um trabalho histórico. Aí eu acho que tem as instituições, acho que a universidade está tendo que se haver com esse atraso, já tem 10 anos, né, porque as cotas de ações afirmativas mudaram o campo da psicanálise dentro da universidade, pensando nesse sistema que é psicanálise e com todas essas instituições onde, de alguma forma, ela habita, né? Na universidade não é para a formação, é mais, no máximo, um despertar, digamos assim, mas a universidade está também, né, nesse roteiro. Depois o Estado, e aí a gente já vai começando a ter uma dureza, né, de outra ordem, porque aí é uma dureza do confronto político dentro, né? O Estado não é sólido nem monolítico, a gente já sabe isso com os neomarxistas, mas ele é um campo de território denso, tenso, e em que as forças conservadoras, né, por vezes, como nesse momento, elas ganham uma certa proeminência, e aí as margens de negociação e de manobra, né, ficam enrijecidas. Então, acho que aí a gente tem esse plano do Estado e a gente tem o plano societário, né? O plano da sociedade civil, que navega muito hoje à mercê de muita desinformação, de muita equivocidade, de muito binarismo. Então, a gente vai começando a ter assim, a mídia, né? Como é que a mídia trabalha? A gente começa a ter dentro da sociedade civil todos esses níveis distintos, né? De presença e participação. Então, quando eu fico pensando assim, os obstáculos, eles são de muitas ordens e não dá para atacar tudo de uma vez. Daí eu fico pensando que um pouco de paciência histórica virá, porque eu penso que quando a gente desmonta um processo de legitimação e ele fica evidente, vai nascer outro, a gente sabe, mas a gente tem um buracão aí na história para poder entrar. Eu acho que a gente está num momento muito bom, porque está tudo esgarçado, né? Hoje, quando um negro, como o Moisés, é assassinado, isso não está invisível. Então, e a fissura, não dá para você falar, não sabia, é porque... Então, a gente está num esgarçamento importante, né? Até que eles inventem outra estratégia, né, forte, hegemônica, a gente consegue passar muita coisa. Assim, eu tenho a impressão de um momento histórico privilegiado. Mas eu acho que os obstáculos são muitos, né? E o que a gente não pode é desanimar, por isso trabalhar coletivamente é bom, né? Obrigada, Andréa. Para finalizar a nossa pergunta-chave, o que você entende por psicanálise pública? Essa eu já estava tão cansada de pensar nas outras que eu falei, vamos na hora e ver o que aparece, né? Eu fiquei pensando em perguntar a vocês, não é uma brincadeira, nem é uma devolução da pergunta, porque eu acho que vocês estão fazendo isso também. Eu vou falar o que eu tenho visto, tá? Porque quando a gente pensa, né, eu já ouvi falar disso de tantos lugares. Nessas conversas que a gente está tendo, eu fiquei mais embaralhada do que esclarecida. Porque, eu vou falar assim, tá? Então vamos falar da confusão. Há muito a ocupação psicanalítica, que é esse coletivo de psicanalistas negras, né, e não negras, do qual eu sou uma das membros, né, e que a gente trabalha pensando fundamentos para uma prática antirracista, fundamentos psicanalíticos. Quando ele se pôs a perguntar por clínicas que aconteciam com esses corpos lateralizados, subalternizados, violentados, a gente queria saber assim, o que se afirma,
porque, como eu falei antes, a gente entendia que tinham proposições muito ricas, orientadas pela psicanálise, que já estavam rolando, e como a gente estava chegando na área agora, a gente falou, vamos conversar com quem já faz. Até para a gente não repetir coisas que deram errado, não fazer bobagem, se orientar. A gente sabia de uma coisa, decolonial e antirracista era uma direção, daquilo que falei da direção política. Mas aí quando a gente foi encontrando com os coletivos, né, a gente já conversou com uns 14 ou 15, cada um era uma discussão. Um deles era a periferia e a centralidade. Um outro era muito a questão marxista da pobreza, que não podia ter uma psicanálise do pobre, o inconsciente não tem classe. E a gente falava, mas quando as pessoas têm, como é que a gente faz? E a gente ia perguntando, né? A gente se encontrou com uma pluralidade de formas de abordar. Eu diria assim, o que a gente tem hoje, que é mais embaralhado do que organizado, para pensar, né, uma clínica pública ou uma clínica aberta, que envolve algumas questões. Eu não vou dizer eu não vou dizer assim, eu acho que é isso. Eu acho que são clínicas tensionadas por outros vetores que não apareciam na clínica clássica de consultório, voltada para uma população mais classe média, né, burguesa, classe alta, classe média. A questão do dinheiro é um impasse. E por que eu vou falar do impasse? Porque o Lacan fala que é do impasse que vem a força viva da solução. Eu aprendi isso estudando as psicoses, né? Todo psicótico, no ponto do desencadeamento, eu aprendia como manobrar clinicamente a escuta para ele construir a estabilização. Então, tinha algo ali que a psicose ensinou, que tem a ver com essa frase do Lacan, e que se soma a uma posição do Freud, que é de que o psicanalista, ele não tira e põe o óculos, assim, ele não tira o óculos para passear e depois põe o óculos. Ou ele é um psicanalista, ou ele é tomado pela psicanálise, ou não vai funcionar. Então, pensando isso, né, eu diria que esses impasses vetorializam questões que, com o tempo, a gente vai precisar responder. E eu vejo que cada coletivo cria uma resposta diferente. Quais são esses vetores que eu acho que saltam e que antes eram meio que naturalizados ou invisibilizados? Dinheiro. Gratuita, paga. Como? Por que o dinheiro? Como é que o dinheiro entra nessa formulação da clínica? Raça, se a gente entende que todo o processo da modernidade contemporânea nasceu da necessária racialização que permitiu ler o indígena como sem alma, ocupar a terra virgem para explorar, assassinar pensamento originário, né, o epistemicídio, e tantos outros, né, epistemicídios. A raça é condição, ela não é consequência, ela é condição da estrutura do mundo tal qual a gente vive hoje. Então, a raça, ela é ineliminável como um desses eixos axiais de uma clínica aberta e pública ou pública. E aí não dá para a gente dizer, isso é uma questão que acontece quando há dois corpos brancos está em jogo. Não é porque há um corpo negro na cena analítica. E não é porque o analista se confunde com o corpo, não é identitarismo. Há uma questão de fundo estrutural, né? Então, isso para pensar formação, clínica, raça. Acho que a gente tem essa dimensão, porque o dinheiro ele implica a questão da classe, mas ele implica também a questão do pertencimento geográfico, né, que é periferia-centro, mas ele implica também a distribuição na raça e no gênero de desigualdades.
Então, quando a gente pensa a interseccionalidade, então estou pensando dinheiro como articulador e raça, que são inelimináveis, mas eles ganham desdobramentos, né, interseccionais. Além desses desdobramentos interseccionais, eles também têm desdobramentos, como eu posso chamar, geopolíticos, ou geográficos, ou históricos, e não é muito claro nesses vetores como que como que a teoria psicanalítica pensa e os aborda. Então, eu estou enumerando alguns, considerando outros inelimináveis, né? Dinheiro, pensando em dinheiro, pagamento, dinheiro, matéria libidinal, né? E de poder. Pensando raça como estrutural. E aí eu tenho classe, gênero e raça na interseccionalidade, mas eu diria que, no meu pensamento, a raça e o dinheiro são tão inelimináveis quanto o gênero, mas a raça, ela tem hoje no Brasil, para a gente pensar uma psicanálise aqui, uma certa... ele é um ponto articulador. Por isso que eu acho que é um debate que ele é tão tenso e ele é tão difícil. E agora emergem esses correlatos da questão da classe, da raça e do gênero, que são esses modos de geopolítica do pertencimento. Periferia, centro. Quem autoriza? São as perguntas, né, que aparecem hoje. Quem autoriza um analista? Ou como essa autorização se dá? Como que a periferia em relação ao centro é considerada nos processos de formação e de execução dessa clínica? Como que se compartilha conhecimento? Porque eu acho que o que está no fundo dessa geopolítica do pertencimento e dessa geografia dos corpos, né? A gente fala um pouco da geografia da razão, mais do que da geografia dos corpos, mas eu estou pensando aqui agora que é mais dos corpos mesmo. Como é que o saber se distribui entre esses corpos é uma questão também, também mais um impasse. Então eu tento decantar esses impasses, mas toda vez que eu atravesso um, o outro chega junto. Por isso que para mim hoje é difícil fazer essa resposta. Porque é como se eu conseguisse ver os vetores, mas toda vez que eu tento seguir um, o outro embaralha com esse. Então, na minha cabeça hoje, pensar então, né, o que eu entendo por uma clínica pública aberta? Uma clínica que problematiza as questões do poder e tenta encontrar com as ferramentas clínicas que a psicanálise e conceituais, que a psicanálise constrói, um modo de pensar como que o inconsciente reage a esse sistema hegemônico, porque ele pode perpetuá-lo ou transformá-lo. Só que isso nunca foi matéria bruta para a gente pensar, e hoje eu acho que é. Então, é a resposta mais difícil, porque para mim é um ponto de elaboração. Mas eu diria que decantar impasses vai nos ajudar e que a proposição política ineliminável, eu trabalho essa ideia da proposição política ineliminável da raça hoje, como torção com a posição subjetiva, eu trabalho com a ideia da banda de médios, porque ela é uma banda em continuidade, em que você passa do público para o privado, do dentro para o fora, do inconsciente para a política, sem romper com o circuito, e o que afeta um modifica o outro, né? O modo como você faz essa operação clínico-política, seja pela via da clínica, seja pela via da política, tem consequências do outro lado, vamos dizer assim. Mas eu acho que ainda é difícil formular uma resposta suficiente, eu acho que ela é contingente ainda. Obrigada, Andréa. Agradeço demais a generosidade da partilha de pensamento. Uma honra imensa ter te entrevistado. É possível prever que a consciência da sociedade irá se despertar e fará
com que se lembre de que o pobre deve ter tanto direito à assistência para sua mente, quanto dispõe agora do auxílio oferecido pela cirurgia a fim de salvar a sua vida, de que as neuroses ameaçam a saúde pública não menos do que a tuberculose, e tampouco podem ser deixadas aos cuidados impotentes de membros individuais da comunidade. Tais tratamentos serão gratuitos. Pode ser que passe um longo tempo antes que o Estado chegue a compreender como são urgentes esses deveres. Tais instituições, provavelmente, iniciar-se-ão graças à caridade privada. Mais cedo ou mais tarde, contudo, chegaremos a isso. Freud, em discurso de 1918, na abertura do 5º Congresso Psicanalítico Internacional em Budapeste. Esse podcast é uma iniciativa do Grupo de Pesquisa sobre Clínicas Públicas no Brasil, com apoio da editora Perspectiva e da Fundação TID Setúbal, produzido por A Toca Audiovisual. Fazem parte do grupo de pesquisa Ana Turriani, Cristiana Martins Freire, Emiliano de Camargo Davi, Jorge Broide, Noemi Moritz Kohn, Olivia Gianecchini, Rafael Alves Lima, Sérgio Kohn e TID Setúbal.